Então vamos recapitular aí o que a gente acabou de assistir, que entre janeiro e dezembro de 2024, então, o volume exportado de suco de laranja pelo Brasil foi de 535.604 toneladas, o que então representa uma redução aí de mais de 19% em relação às 666.721 toneladas embarcadas no mesmo período da safra anterior. No entanto, o faturamento aumentou e a gente vai entender esse cenário na minha conversa de agora ao vivo com o diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, o Ibiapaba Neto. Ibiapaba, seja muito bem-vindo com a gente aqui mais uma vez ao canal AgroMais. Um bom dia, um feliz 2025, a gente não conversou ainda esse ano. Tudo bem por aí? Prazer estar com você, Felipe. Feliz 2025 e que seja um ano aí de boas exportações e boas receitas para todo o agronegócio brasileiro. Com certeza, em especial aí para o setor, né, do suco de laranja, da laranja, né, os produtores aí ansiosos para um ano positivo. Ibiapaba, então vamos falar um pouquinho sobre esse cenário que a gente acabou de apresentar aí para a nossa audiência. Queria que você ajudasse a gente a entender, explicasse para a gente essa relação de preços, demandas, enfim, quais são os fatores que ajudam a gente a explicar esse cenário desses 6 primeiros meses da safra 24-25, quando a gente fala de fato em exportação. Bem, o que a gente está vendo hoje é a consequência do que já vem acontecendo há alguns anos. Esse é o 5º ano consecutivo entre safras pequenas e médias. E o que aconteceu nesse ano, né? A gente exportou cerca de 430 mil toneladas de suco de laranja, o que é 19,7% abaixo das 535 mil toneladas que foram exportadas no período anterior. E aí o que acontece? A gente está vivendo essa safra 24-25, ela é a menor safra nos últimos 34, 35 anos, praticamente a menor safra da série histórica. Isso faz com que a produção de fruta seja menor, portanto a produção de suco é menor e junto com os estoques de suco que já vinham baixos, o total de suco processado nesta safra, muito provavelmente ele vai ser menor do que o que a gente tinha disponível na safra passada. Então isso já, logo de cara, já é dado que nesta safra a gente deve ter um volume de exportação menor do que foi na safra anterior, na 2023-2024. Bem, quais são os outros pontos, as outras variáveis que podem alterar também o mercado? A questão do consumo. O que a gente tem visto que justamente por conta dessa restrição de oferta, os preços internacionais subiram muito. Então tem essa valorização de 42,66% aí que vocês trouxeram, que são um indicativo de que os preços estão em patamares bastante elevados. E como está aí ilustrado aí em toda a literatura econômica, uma das melhores maneiras de você destruir demanda é com preços muito elevados. E o que a gente tem percebido no mercado é uma queda na demanda por suco de laranja por 2 motivos. Primeiro, por conta da diminuição de oferta, então você tem uma exposição menor em gôndola, então você tem menos produto para vender. E o segundo deles, a questão do preço, que as pessoas mudam para outros produtos. Então, isso é uma conjuntura que, no médio prazo, ela é perigosa, embora hoje o setor esteja se remunerando nos maiores patamares aí da história. Uma conjuntura, uma matemática de fato difícil, né? Complexa para poder colocar aí e conseguir achar uma equação que pudesse ser satisfatória, digamos assim, para todo mundo, de fato, muito complicado. A gente falando aqui um pouquinho sobre, então, as exportações em relação aos mercados, consumidores, a gente tem exportado mais para quem e menos para quem aí nesse último período, digamos assim? Tem aquele ditado, né, que casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? É o que tem acontecido no mercado de suco. No final das contas, o que a gente vê? A gente vê que as empresas brasileiras elas têm priorizado os principais mercados. Então, você tem uma exportação grande para a Europa, que acaba sendo
o grande destino das exportações brasileiras, como sempre foi, mas no patamar inferior. As exportações para a União Europeia costumavam ser entre 65% e 70%. Hoje já está para níveis ali de 50%. Estados Unidos, que era entre 15% e 20%, já está quase 40%. E por que o Brasil está exportando mais para os Estados Unidos? Justamente por conta da derrocada da produção de laranja na Flórida, que é a menor safra da história da Flórida, são 12 milhões de caixas produzidas para lá, o que é uma quantidade muito pequena de suco, menos do que 10% da demanda americana. Então isso abre um espaço gigantesco aí para a produção brasileira. E aí nesse cenário que a gente tem de restrição de oferta, o mercado acaba priorizando esses grandes mercados. Então é normal que você veja, até quando você tem uma diminuição das exportações um pouco mais brusca para a China, para o Japão, que são mercados menores, uma parte sim que tem a questão da elasticidade de preço. A China é muito sensível a preço, então cada vez que você tem um aumento muito grande, eles diminuem as importações de suco de laranja, mas também tem a restrição de produto. Então, no final das contas, o mercado ele tenta se adaptar atendendo aos grandes clientes e aí, infelizmente, pode acontecer de faltar um pouco de produto para esses mercados que são um pouco mais marginais em relação aos grandes centros. E agora, pensando um pouquinho mais à frente, você comentou aí que já são alguns ciclos de safras pequenas, safras médias, né? E aí isso não tem ajudado. Dá para ter uma expectativa de quando a produção, falando em volume aí, vai voltar aos patamares ideais ou ainda não dá para fazer esse tipo de estimativa, ainda precisa um pouco de resiliência por parte desse setor? Resiliência deveria ser o sobrenome do setor de suco de laranja, né? Um setor muito resiliente aí que enfrenta uma série de desafios. Bem, a gente tem algumas cartas postas à mesa, né? Esta safra agora, 25, 26, ela vem se desenvolvendo bem. Nós não tivemos as mesmas ondas de calor que a gente enfrentou nos anos anteriores, então isso foi melhor do ponto de vista que não houve aquela queda de florada, queda de frutos por conta do calor prolongado. Então, é uma safra que se desenvolve melhor. A gente não sabe o tamanho dela ainda. O Fundecitrus ele vai fazer essa divulgação em 10 de maio próximo. Está chegando, né? Não está tão perto ainda, mas está chegando. Mas a gente sabe que ela é uma safra melhor. E aí esse é o grande ponto, né? Quer dizer, a gente precisa de suco, no final das contas, para que a gente possa atender a demanda, porque nos últimos anos a oferta brasileira ela ficou abaixo da demanda, mas, por outro lado, a gente vai enfrentar provavelmente dois fenômenos. Um deles que é uma recuperação da oferta num cenário de queda de demanda. E aí o que a gente pode estar diante de um cenário de acomodação. Isso não é certo ainda, mas a gente tem que esperar para ver. Ibiapaba, a gente está aqui acompanhando de perto sempre, todos esses anos, esses últimos anos a gente tem acompanhado de perto essas fases, digamos assim, desse setor, em momentos mais positivos, outros aí de um pouco mais de resiliência, e vamos continuar assim em 2025, viu? Estamos com o canal sempre aberto para a gente voltar a conversar, dialogar aqui, trazer para a nossa audiência em primeira mão as informações relacionadas a esse setor tão importante para o agronegócio, né, viu? Muito obrigado mais uma vez, um bom restinho de semana e vamos conversar aí em breve, numa próxima oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço e um bom 2025 para todos vocês.